Você já se perguntou de onde vem a expressão Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Muitos dizem essas palavras com convicção e as associam corretamente ao sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Mas, afinal de contas, o que significa Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? De que cordeiro estamos falando? O que ele tem a ver com Jesus? Para surpresa de muitos, a chave para descobrir o significado dessa expressão se encontra na Páscoa judaica, uma festa que Jesus comemorou. Espere um pouco. Páscoa judaica? Jesus comemorou a Páscoa, mas a Páscoa não é justamente a festa da ressurreição de Jesus? Ora, a Bíblia diz que ele foi para Jerusalém celebrar a Páscoa. Como ele poderia comemorar algo que nem havia acontecido? Como comemorar a ressurreição se ele nem havia morrido? Sim, Jesus comemorou a Páscoa judaica que chama Pesach. Esse é o assunto do nosso estudo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni. Você pode encontrar nossos estudos bíblicos no Instagram, aqui no YouTube e em nosso site. E agora estamos disponibilizando nosso material no Spotify. Assim, você pode se conectar com a palavra de Deus a qualquer momento e em qualquer lugar. Voltando ao nosso assunto, muitos repetem a famosa frase Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas de que cordeiro estamos falando? O que ele tem a ver com Jesus? A resposta a essa pergunta está no significado messiânico da Páscoa judaica. Essa Páscoa é conhecida como Pêssar e celebra a libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito. Jesus comemorou exatamente essa festa na sua última noite antes de sua crucificação. Em Mateus 26 diz: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Muitos associam esse versículo com a instituição de uma nova celebração, que alguns conhecem como Santa Ceia e outros como Eucaristia. Na verdade, a Bíblia é bastante clara que o que estavam comemorando em sua última noite era a Páscoa. Muitos, ao lerem Mateus 26 pensando na Santa Ceia, esquecem de ler os versículos anteriores que mostram os preparativos para a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa para comermos? Ele respondeu: Entrem na cidade, procurem certo homem e digam-lhe: O mestre diz, o tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Repare que a Bíblia diz que era o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, ou seja, o primeiro dia de Pêssar. E também mostra que os discípulos consultaram a Jesus sobre onde preparar a refeição da Páscoa, indicando assim sua intenção de celebrá-la. Justamente pelo fato da última noite de Jesus estar comemorando esta festa, podemos afirmar com mais convicção ainda que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Yeshua reforça a natureza memorial dessa festa, declarando que o celebrar a saída do povo do Egito deveria ser feito em memória dele. Fazei isso em memória de mim. Em Êxodo diz: esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Antes da saída do povo judeu do Egito, podemos ver Deus instruindo o povo de Israel a tomar um cordeiro sem defeito e sacrificá-lo, e colocar o seu sangue no batente de suas portas, para que o primogênito fosse poupado. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia desse mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do seu sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerão. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós pragas destruidoras, quando eu ferir a terra do Egito. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Ao conectarmos as duas histórias, percebemos que assim como a morte do cordeiro sem mácula poupou os primogênitos em Êxodo, também a morte sacrificial de Jesus imaculado lavou nossos pecados. Que coisa linda! Essa é a grande confirmação que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como a Bíblia diz, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Assim como os judeus passaram o sangue do Cordeiro na porta de suas casas, temos que passar o sangue de Jesus na porta dos nossos corações para termos salvação e a vida eterna. Essa é uma metáfora tão simples e tão efetiva que qualquer criança pode compreender. A única Páscoa que Jesus comemorou e a única Páscoa relatada no Novo Testamento é a Páscoa judaica. Jesus, como um bom judeu, estava celebrando exatamente a libertação, a saída do Egito. A celebração que ele fez com os discípulos foi exatamente a mesma que todos os judeus da época estavam fazendo. A única diferença foi que Jesus explicou aos discípulos o significado mais profundo daquela ocasião, sua morte em nosso lugar. Quando alguém celebra a Páscoa judaica, automaticamente essa pessoa está celebrando a ressurreição de Jesus, mesmo que essa pessoa não se dê conta disso. Com essa revelação, podemos concluir que o significado da Páscoa judaica é muito mais profundo, revelando a sombra daquilo que seria o sacrifício de Jesus. Como a Bíblia diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deus instruiu que essa história fosse ensinada de pai para filho, de geração em geração, como está escrito: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Quando Jesus disse, fazei isso em memória de mim, ele não estava instituindo uma nova tradição ou liturgia,
mas estabelecendo a ligação profunda entre a primeira Páscoa no Egito e sua morte substitutiva. Sua morte livrou não apenas o primogênito, mas todos nós. Todos os elementos dessa celebração memorial, a remoção do fermento das casas, a refeição comida às pressas, as ervas amargas e o próprio cordeiro que foi consumido na ocasião, são convites para o arrependimento, para removermos o fermento do pecado das nossas vidas. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Guardarei, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de entender a conexão entre o sacrifício do cordeiro que poupou os primogênitos lá no Egito e a morte sacrificial de Jesus, que nos poupou do juízo pelos nossos pecados. Assim como no passado os filhos de Israel passaram o sangue do cordeiro na porta de suas casas, devemos passar o sangue de Jesus na porta dos nossos corações. Lehitraot. Você que nos acompanha no Instagram, YouTube e em nosso site, agora pode mergulhar nos estudos bíblicos de uma maneira totalmente nova, no Spotify. Você pode escutar no caminho para o trabalho, na academia e até mesmo enquanto realiza suas tarefas do dia a dia. Conecte-se com a palavra a qualquer momento. Em breve teremos um podcast exclusivo trazendo convidados para enriquecer nossos estudos. Não perca tempo, vá agora mesmo ao Spotify e busque por Redescobrindo o Caminho e acesse todos os nossos estudos. Que a palavra de Deus esteja sempre presente em cada momento do seu dia a dia. Lehitraot. Foi perdido, a visão turvada. Porém, assim como o Messias ressurgiu no 3º dia, após 2000 anos de prostração e apatia, uma voz começa a soar.